Buenas Gauchada, do canal Fala aí Professor. Hoje eu tenho a oportunidade de entrevistar um professor, um instrutor, amigo, o Jonathan Miller, e ele vai conversar um pouco conosco. Tá? Ele faz parte do grupo de estudos que nós estamos fazendo online durante essa quarentena. Ele também está lá isolado na quarentena, dentro de casa, fazendo todas as orientações do Ministério da Saúde para evitar o contágio com esse vírus. E o Jonathan tem muitas ideias, muitas contribuições lá no grupo de estudo. Então, eu resolvi fazer essa entrevista diretamente com ele. Ele é um cara que viaja muito, trabalha bastante, tem vários trabalhos relacionados a danças e várias ideias. Então, é uma ótima contribuição. Jonathan, como tu estás aí? Está tudo bem? A saúde está tranquila? Tudo bem, professor. Estou bastante feliz de poder estar fazendo parte desse projeto de conversa, né, do projeto Fala aí, Professor. E estou até um pouco, a gente fica um pouco nervoso, né, na frente da câmera aí, conversando com o professor, mas espero poder contribuir, falar um pouquinho sobre o que eu penso e também falar um pouquinho sobre a nossa tradição, dança, e tentar, nesse momento de dificuldade que a gente está passando, né, com essa questão do coronavírus, enfim, para poder utilizar esse tempo aí para contribuir. Os meus alunos também, a gente criou algumas coisas diferentes aí para poder conversar sobre dança, cultura, tradição, tradicionalismo. Então, a gente está seguindo. Eu agradeço mais uma vez o convite, né? Não sei se sou à altura de estar, se tenho conhecimento suficiente para poder estar falando e contribuindo, mas vamos tentar passar um pouo que eu sei. Professor, continuo agradecendo, né? E com certeza supera as expectativas, porque pelas ideias e pelo tipo de trabalho que o senhor desenvolve, que colocou para nós no grupo de estudos, até as pessoas que estiverem nos assistindo quiserem fazer parte do grupo de estudos, eu vou deixar uma descrição aqui nesse vídeo, tá? Para que você possa entrar e se cadastrar para o e-mail para participar do grupo de estudos e também para participar do grupo do Telegram, que nós temos um grupo de estudo reservado para danças tradicionais gaúchas. Então, você está convidado. E nós estamos fazendo, em alguns dias da semana, também uma live às 16 horas, trocando informação sobre como trabalhar com os grupos de dança e com os dançarinos que estão em casa. Jonathan, eu te conheço bem, vários dos colegas que estão no grupo de estudo me conhecem bem, mas as pessoas que assistem o canal, elas são de todo o país, né? E várias pessoas, às vezes, entram por acaso, alguns dançarinos, e eles não têm a oportunidade de conhecer todo mundo. Então, eu vou te fazer uma pergunta bem simples. Tua trajetória mais resumidinha, não precisa falar tudo que eu sei que é uma trajetória com bastante trabalho realizado, mas aquilo que tu acredita que seja mais essencial. Sim. Professor, eu comecei a dançar com os meus 7, 8 anos no CTG, lá em Catuípe. Esse CTG, ele fez uma base, principalmente os meus tios que moravam para lá. Rancho Nativo era o nome desse CTG. E a partir disso, eu sou natural de Ijuí, e como eu tinha tios lá, eu participava lá. Posteriormente, eu fiz parte de algumas entidades em Ijuí, que é a minha cidade natal, a nona região tradicionalista, onde eu participei do Cabo Toco, participei também do Laureano Medeiros, e um dos pontos fortes também, além dessas entidades que me fizeram uma base muito interessante, e não só com conhecimento de dança, mas principalmente como pessoa. Eu acredito muito que os CTGs hoje, as entidades tradicionalistas, têm uma responsabilidade muito grande com os jovens, principalmente com as crianças, não só do conhecimento da cultura, mas também relacionado a formar cidadãos, né? Formar pessoas melhores, né? Então, eu acabei me desenvolvendo muito nessas entidades, assim como pessoa. Posteriormente, fiz parte do Clube Farroupilha e tenho uma alegria muito grande de falar que foi das entidades também que me fez participar de muitos enates, muitos rodeios. Hoje eu paro para pensar quantos rodeios que se participou com o clube, eu não sei dizer de tantos, são mais de 8 ou 9 anos dançando nessa entidade, né? E também as pessoas, as amizades que a gente faz, professor. Muitos, os professores também, as referências, né? Eu tenho 4 professores que foram meus professores hoje, que é o Gilson, eu nem sei, na verdade perdi o contato com ele, o Nicanor de Carvalho, esse é Jurássico, o professor Nicanor, né? E também o professor Marcelo Vasconcelos, né?
Então, esses professores, até eu me lembro uma época, quando eu comecei comecei a dar aula por volta de 97, 98, por aí, com as bases, com escolas, né? Não sabia nada e até hoje não sei se sei, né? Mas, então, na época, o professor, eu lembro que tinha um manual azul nessa época, por volta de 2000. E o professor Marcelo, eu lembro que encontrei ele para tirar uma cópia do manual azul. E quando eu comecei a ler, eu não sabia nem o que estava lendo, para te falar a verdade, mas na época, 2000, 99, 2000. Mas me ajudou muito, e isso foi um pouco. Logo depois, resumindo, como o professor falou, acabei dançando todo esse tempo e vim morar em Passo Fundo, trabalhar na faculdade em Passo Fundo, onde eu resido atualmente, né? E aqui eu entrei no Lalau Miranda, onde eu também fiz vários amigos, como fiz também no clube que eu tenho hoje, com padres e comadres, no próprio Lalau Miranda também, e dancei por até 2014, por aí, 2009, 2010 até 2014. Esse foi um básico da minha parte de dançarino. No decorrer deste desenvolvimento, professor, eu trabalhei com várias entidades. Eu tenho a alegria de comentar também que eu fiz parte até de fundações de entidades. Por exemplo, Passo do Bozano é uma entidade onde eu comecei em 99 na escola e em 2001, se eu não me engano, ajudei a fundar a entidade, né? Quem sou eu, né, para ajudar a fundar uma entidade, né? Mas acredito que contribuí. E ao longo desses trabalhos já dei aula em várias entidades da nossa região onde meus amigos estão, por exemplo, Chaleira Preta, nosso amigo professor Leonardo, Gaspar Silveira Martins, Laureano Medeiros, o próprio Clube Farroupilha com a Invernada Veterana. E assim fiz, enquanto morava na região, na nona região tradicionalista, fiz um caminho muito grande. Me perdoe se eu esqueci alguma entidade, mas já dei aula em São Borja, no PTG João Manuel, já trabalhei com eles, levando eles para o Enarte um determinado ano. Caeteiros do Horizonte também, em Horizontina. E assim eu fui construindo. Logo após, então, vim morar, como eu falei, em Passo Fundo, e aí comecei a me querenciar para esses lados. Eu fiquei 2 anos viajando, professor, e a gente sabe que a gente viaja bastante, indo até São Borja, até Horizontina e Juí. Lógico, tem minha família lá, então eu acabava ficando por lá um pouco. Mas a gente acaba se querenciando no local onde a gente tem uma residência fixa, né? E acabei trabalhando aqui, fortemente aqui, vamos dizer assim, com as entidades aqui da Sétima. Gosto muito de trabalhar com entidades de base, né? Uso o termo base, mas entidades iniciantes, dentro de leite, pré-mirim, mirim, juvenil. Um dos trabalhos que eu fiz muito interessante aqui na região e acredito que abriu portas para que eu pudesse mostrar o pouco que eu sei foi o CTG Laço da Amizade de Casca. Tenho um carinho muito grande por essa entidade. A primeira entidade com quem eu trabalhei aqui na região é o CTG, o Departamento Tradicionalista Industrial, e essa entidade também abriu portas, acredito que até junto ou praticamente um pouco antes que o próprio Laço, aonde a minha irmã, que o professor conhece bem, a Jennifer, né, até já fez alguns trabalhos com o professor, o Fábio, que é meu cunhado, eles dançaram um ano aqui, vinham para cá e dançávamos juntos. E essas entidades foram entidades que me abriram várias portas, onde teve um ano até, por minha felicidade, consegui classificá-los as duas invernadas na Força B para o domingo do Enarte. Teve um ano, e isso continuou. Acredito que um dos pontos fortes, porque a gente nunca sabe tudo, né? Eu sempre digo para os meus alunos, a gente nunca vai saber tudo e a gente nunca sabe, e a gente tem que ser humilde. Eu acho que a humildade, professor, do meu ponto de vista, sim, é um ponto muito importante para a gente crescer. E aí o que aconteceu nesse determinado momento? Outras entidades surgiram, né? Posso citar aqui o próprio Dom Felipe de Nada. Teve um ano que consegui classificá-los, além do Laço da Amizade, do Industrial, também o Dom Felipe, os 3 para a grande final da Enarte. Isso foi uma conquista muito grande, né? E atualmente eu trabalho com Unidos pela Tradição Rio-Grandense, que a gente classificou também 2 anos para a grande final. E por que eu falo classificar para a grande final? O professor sabe bem também disso, os colegas sabem que isso é uma referência muito boa para nós como professores, né? Quer dizer que a gente está realizando um trabalho que surge, que mostra um pouco do que a gente sabe, principalmente leva sonhos, né? Porque o Grande Enarte é uma referência para nós, instrutores, né?
e para 90, talvez 100% dos dançarinos. É uma referência quando você vai para Santa Cruz do Sul, para o Enarte, você realiza sonhos. Então, eu acredito que venho realizando alguns sonhos com essa gurizada. E com as de base também, finalizando, né? Que eu tenho algumas invernadas. Tem o Fogo de Chão, que eu trabalho faz 8 anos com a invernada Fogo de Chão. Isso é um orgulho, a gente olhar para uma criança que ela tinha 8 anos de idade, 7 anos de idade, começou a ensinar a dançar. E hoje ela dança no Juvenade, por exemplo. Dança nos rodeios da região aqui com 15, 16 anos. Então, assim, é muito gratificante para nós. A gente vê que está fazendo uma coisa que nos gratifica e também ajuda, né, a sociedade, as crianças e os CTGs. Acho que é mais ou menos Perfeito. por aí, professor. Perfeito, professor. Eu também, às vezes as pessoas me questionam, né? Ah, por que que eu trabalho com um grupo X? Por exemplo, meu grupo, a minha casa, o Alma Gaúcha, é uma escola. E digamos que eu sou um dos fundadores, junto com a diretora Fátima Dias, né? Que é uma pessoa encantadora, mestre em educação. Sim, Ela criou isso para melhorar a conduta dos alunos. E ali tinham alunos que tinham 6, 7 anos, hoje que são instrutores, que são avaliadores, como é o caso do Diogo Coelho, como o nossa, Antônio, que é arquiteto, o Japa, que é administrador e hoje toma conta das crianças. Então, assim, isso é muito gratificante para a gente quando a gente ajuda a construir essa personalidade. Né? Professor, ontem ficou muito marcado, assim, naquela nossa reunião, é porque eu passei a condução de todo o ciclo do Fandango para o senhor, junto com os colegas, e o senhor conduziu muito bem, né? Se preparou para aquele momento. Se você não assistiu esse vídeo aí, dá uma olhada na reunião de ontem, porque foi uma reunião bem produtiva e o Jonathan acabou puxando ali. Mas nesse meio termo eu vi que tu é um consultor, tu não é apenas um instrutor, né? Tu é alguém que sempre se envolve muito com as entidades que tu trabalha bastante. E como eu estava dizendo, constrói grupos que realizam sonhos que pelo menos chegam até aquela final ali, que para uns parece pequeno, que às vezes fica em segundo, terceiro lugar da arte e fica chateado, mas para outros pisar no palco sagrado já é ótimo, né? E a gente que trabalha com entidades pequenas sabe o quanto é difícil. E o senhor tem muitas ideias que eu sei que podem ajudar. Professor, algumas das suas ideias que não digo as que deram certo, né? Que quase nem todas dão certo, mas que podem auxiliar algumas entidades como um todo, que eu sei que o senhor gosta de trabalhar a entidade como um todo. Eu gosto de trabalhar, como o professor falou, como um todo, porque eu tive uma caminhada tradicionalista não apenas em dança. Eu já fui campeiro, por mais que o professor Cristiano vai assistir também, eu vejo as fotos dele lá. Ele pensa, esse cara é de apartamento, mas eu já fui campeiro também por 4 anos, laçando em rodeio. Já fui peão farroupilha do Estado. Em 2001 foi segundo peão farroupilha do Estado. Então, isso é pequenos feitos, né? Que eu acabei fazendo e daqui a um pouco me formou assim com uma preocupação dentro das entidades. Quando se chega numa entidade, quando eu chego pelo menos para trabalhar ou estou realizando, eu entendo que aquilo é um mecanismo, onde esse mecanismo ele tem que funcionar. É uma roda, né? São engrenagens que têm que girar conjuntas. E isso é muito difícil quando a gente fala de pessoas, né? O professor é diferente de mim, eu sou diferente do professor, como sou diferente de A, B e C. Então, isso é para te conquistar, vamos usar esse termo, conquistar, ou até mesmo fazer com que a entidade entenda que ela tem um caminho e tem uma responsabilidade, e, além disso, uma engrenagem, não é fácil. Então, sempre quando eu digo para eles assim, eu comento sobre os 4 pilares. Até esse tempo atrás eu fiz um vídeo sobre isso, comento sobre os meus grupos. Isso sobre grupos de dança. Até uns amigos meus, professor, mas tu está esquecendo a parte cultural e tudo mais. Toda ela tem um princípio de organização e de comprometimento. Independente se é da parte artística, da parte campeira, se é da parte cultural, se é das prendas, se é dos mais, não importa. Todas têm, no meu ponto de vista, devem seguir uma organização e um trabalho conjunto, né? Mas como a gente falou bastante de dança, eu gostaria de falar sobre esses 4 pilares. Eu acho que são fundamentais. Não determinada ordem, qual que é o principal, qual que é o primeiro, o segundo. Tem muita gente que defende que o primeiro pilar seria os pais, né? Que é os pais e os dançarinos, né? Então, o que eu acho? Eu acredito que sim, que é muito importante. O segundo pilar, acredito que é o professor estando engajado com a instituição.
O terceiro pilar, eu imagino que são as coordenadoras. Isso falando, né, para o pessoal que está assistindo, em termos de invernadas, né? A gente busca, sim, um crescimento. Né? Então, as coordenadoras. E o quarto pilar, não menos importante, é as patronagens, patrões, enfim, que organizam o processo. Eu acredito que cada entidade tem cada pilar tem uma responsabilidade para que o sistema todo funcione na parte artística. Então, vamos começando pelos pais, lá rapidinho. Trazer seu filho, levar seu filho, né? Quando a gente fala das de base, né? Os pais e dançarinos, o dançarino da adulta ou independente da categoria, ir até a entidade, não faltar ensaio, estar comprometido e buscando conhecimento, porque até mesmo ontem, num grupo de WhatsApp que eu criei, buscando aquelas informações sobre o pessoal estava falando lá sobre, e eu pensei, vou criar uma coisa legal, não sei se criei, porque daqui a pouco tudo se copia, né? Mas, enfim, criei um grupo no WhatsApp onde eu comentava, se você não sabe o que você está fazendo, você não vai conseguir fazer bem. Então, o conhecimento é muito importante, a busca do interesse. Então, os alunos e os pais têm essa função, né, de contribuir. Entender, principalmente, aí vai para os pais que estão assistindo, que tem muitos, eu mesmo sou pai, que às vezes, para um campeonato, a criança não dançando uma dança tradicional, isso é muito importante para o pessoal que trabalha com as de base, que aquilo não é o fim do mundo, que não significa que o professor é um monstro que quer derrubar o seu filho. Não, bem pelo contrário, é uma escalação, eu sempre digo assim. Mas, claro, lembrando que nas apresentações todo mundo dança. O segundo pilar que eu imagino é o professor, não sei se eu falei segundo antes ali, mas é um dos quatro. Ele tem que estar atualizado, ele tem que estar buscando informações, ele tem que estar engajado. Eu acredito que o professor tem uma função de apagar fogo toda hora, ser psicólogo, né? Tem que dar conselhos às crianças e não só também nas danças, né? Tipo assim, eu tenho muitos alunos que vêm conversar comigo e assim, a gente fica até emocionado em comentar, dizer assim, ó, tô com um problema, professor, o que que tu acha? Como que eu tô com um problema em casa? Então, eu acho que isso é o grande ápice de nós sermos professores, não só de danças tradicionais. O terceiro pilar é os coordenadores estarem conectados com o professor. É muito importante quando o coordenador ele está conectado, seguindo a conversa, conversando, alinhando e tomando um sentido para a sua entidade Invernadas, é uma corda puxando para o mesmo lado. E as patronagens, entender que o principal de uma entidade, o principal de um CTG é o ser humano. É os dançarinos, as pessoas, é o quadro de... Lógico, né, que tem que ter condições de existir, tu tem que ter um galpão interessante, tu tem que ter isso. Faz parte da sociedade, né, e custa dinheiro. Mas, assim, uma valorização... Vou lhe interromper um pouquinho. Às vezes, Sim, o galpão é tão necessário quanto as pessoas. Porque, por com exemplo, certeza. a minha entidade é uma escola e não tem sede, ela ensaia em lugares emprestados e vai até a finalíssima lá, né? Mas não quero interromper. Bem legal o raciocínio, pode continuar. Eu tenho uma entidade também, até falei anteriormente, o CDG Fogo de Chão, que ela também está lutando para construir o galpão dela, mas ela tem uma entidade que tem uma juvenil que está se destacando muito, mas ela não tem galpão também. Nós ensaiamos no clube, nós ensaiamos no CRAS, nós ensaiamos em vários lugares. Então, professor, razão. Mas, como eu havia dizendo, é muito importante, muito, muito importante esses quatro pilares. E o quarto pilar é essa da patronagem, saber disso, saber que tem que um pouco investir nas pessoas, né? Então, eu acredito que esses quatro pilares são a sustentação de uma parte artística, de uma parte de dança, aonde vai alçar voos muito altos. Então, eu tenho uma convicção muito grande. Lembrando que nem diz um amigo meu, disse, olha, mas não é só isso. Claro que não, não é só isso. Tem a parte cultural, tem a parte de uma entidade, mas como o professor disse, tudo isso gira em torno das pessoas. Então, eu acredito muito nisso, professor. Perfeito, professor Jonathan. Vou encerrar esse vídeo até para não ficar muito longo, porque as pessoas que nos acompanham, e eu sei que o senhor tem alguns afazeres para fazer, né? Mesmo estando em casa, a gente tem alguma coisa para fazer. Queria lhe agradecer por esse tempo, tá? Que o senhor dedicou a conversar comigo e também conversar com as pessoas que acompanham o nosso canal. Deixa o senhor se despedir aí, depois eu me despeço deles. Professor, quero agradecer de coração esse convite. A gente acompanha o canal há um bom tempo e o canal assim é muito, mas muito interessante em todos os sentidos para que a gente possa crescer, conhecer pessoas, conhecer trabalhos que a gente não conhecia
e como eu disse no início, não sei se estou à altura de estar falando num canal tão importante como o do professor e também um profissional e um professor da tua estirpe. Então, fico muito feliz pela conversa, pelo convite, por daqui a um pouco poder falar um pouquinho e contribuir nesse nosso movimento, nessa nossa parte artística, enfim, para quem puder daqui a um pouco estar acompanhando, né, essa entrevista, acompanhe os demais também, né, porque acredito que cada vídeo de cada professor que venha falar no canal do projeto Fala aí Professor, ele vem trazendo alguma coisa que nos ajude, ou muitas, certamente muitas coisas que vão nos ajudar e vão fazer com que a gente siga o caminho certo. Fico muito feliz, novamente, muito obrigado, professor Tony, obrigado ao projeto, né, e deixo um abraço a todos. Obrigado. Professor, na verdade, esse canal foi criado, né, esse projeto foi criado exatamente para nós trocarmos essas informações dos 4 cantos do Rio Grande do Sul, por que não dos 4 cantos do Brasil, né? E toda a ideia é sempre válida. A gente não sabe o quanto sabe até que é colocado à prova, né? Então, eu estou agradecendo mesmo de coração por ter dedicado. Obrigado. E pelas dicas e as informações que o senhor acabou de passar para as pessoas que nos assistem, tá? Pessoal, obrigado. Desculpa, professor, interrompê-lo. fica à Peço vontade. desculpas para o pessoal também, eu dou aula em outros lugares também, o Abiju também tem um trabalho, tem Mato Castelhano com a prefeitura, a gente acaba esquecendo de falar, fica pensando, não, peraí, o pessoal vai ficar chateado que eu não falei de entidade. O próprio Paraí, né, que eu trabalho com eles há um bom tempo lá, e assim vai uma lista, se eu esqueci alguém, peço 1000 perdões, né, e deixo um abraço a todos. Não, com certeza. Não, eles vão entender, professor, até porque eu lhe peguei de surpresa para a gente fazer essa entrevista, então tá tranquilo. Eles vão entender. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, tá ali o link de inscrição do grupo de estudos aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Pode clicar ali. Segue o professor nas redes sociais. Cuida do nosso projeto Fala aí, Professor. Dá uma olhada nas nossas lives. Estamos tentando trazer material para auxiliar você nesse momento. Afinal, a gente precisa dar condições aos nossos dançarinos e aos tradicionalistas para que eles continuem praticando e também unir mais as pessoas, tá? Um grande abraço e fala aí, professor.